Muitos dizem que ele já está entre nós. Outros afirmam que ele ainda virá e alguns acreditam que ele vem reencarnado diversas vezes, em várias gerações. Tá sempre voltando. Elon Musk, Príncipe William e Vladimir Putin são atualmente os homens mais teorizados em serem a reencarnação do precursor da nova ordem mundial. Aquele que será coroado destruidor da paz e fará com que água e granizo vermelhos cubram toda a terra pelo resto da humanidade. Ai, que terror! Pois hoje nós iremos nos aprofundar em um dos maiores surtos bíblicos, a possível existência daquele que é o oposto de Jesus e trará o caos à humanidade. O próprio filho do capeta, gente, o anticristo, que sempre está aí sendo citado em filme de Hollywood, que você já deve ter ouvido bastante falar do anticristo, mas você já se perguntou o que realmente é o anticristo? E foi justamente baseado nessa curiosidade que nós fomos atrás de saber tudo sobre essa entidade bizarra e o que seria o fim dos tempos que ela, a entidade, ou ele, né, os caras aí que reencarnaram de anticristo, o que eles vão trazer nesse fim de mundo. Então segura na mão da vovozinha, não que eu vá te ajudar a se salvar disso, né, mas pelo menos a gente vai descobrir tudo que envolve esse mito bizarro. E as coisas são muito mais pesadas do que vocês imaginam, tá? Para alguns esse assunto pode ser bastante bizarro e pesado. Eu acho que quanto mais religioso você é, quanto mais você acredita nas religiões cristãs principalmente, mais esse assunto é levado a sério, né? Porque tem muitos religiosos que realmente acreditam na existência dessa figura e de certo modo até temem ela. Então já digo, se pra você esse assunto é sensível, fica aqui o aviso de que vamos adentrar nas profundezas e eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Se você tem medo, vou tentar fazer piada ao longo do vídeo, porque é uma coisa pesada. Talvez fique difícil de entender completamente a noção bíblica do ser descrito como anticristo, mas a gente vai tentar aqui. Na Bíblia, principalmente no Apocalipse, para dar um nome ao conceito de maldade, de desgraça, de fim dos tempos, o conceito do completo oposto do Espírito Santo, usava-se a palavra Therion, que vem do grego, né, que se pronuncia Therion, mas é com TH. Mas, no português, essa palavra foi traduzida como a besta. Então a gente começa a entender que essa figura é apenas um conceito e não algo com uma forma concreta, ou melhor, era algo que simbolizava muita coisa ruim, mas que não tinha uma aparência propriamente dita. Você entende que o anticristo é diferente do capeta? O anticristo é uma coisa assim diferente, é uma outra entidade ali. Eu acho ela mais alternativa. O anticristo foi mencionado 36 vezes durante a última fase da Bíblia e seria aquele que, segundo o livro do Apocalipse, tentará trazer fim ao reino de Deus, iniciando um combate contra Cristo e sua igreja, mas será derrotado no final da batalha. Até agora a gente viu sobre a palavra da besta, do Therion e o anticristo, né? A palavra anticristo se refere àquele que vai contra Cristo e principalmente contra os seus ideais e os ideais bons da igreja, né? A existência do anticristo está totalmente vinculada à chamada Trindade satânica. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais bizarras. Para explicar melhor, essa trindade satânica seria o ápice do poder de Satanás, onde ele usurparia de todo o legado de Deus, criando a versão perversa, maléfica da Santíssima Trindade, onde Satanás seria o pai, o anticristo o filho e o falso profeta fingindo ser o Espírito Santo. Ou melhor, ele quis criar a versão do inferno da boy band ali, né? Não é uma coisa boa. É como se ele criasse os vilões. Tem sempre nos desenhos aquele episódio onde tem a versão do mal
daqui dos protagonistas? Não tem uma coisa assim? Que eles sofrem alguma experiência, eles são vítimas de um feitiço e se tornam a versão mal deles mesmos. É como se fosse um mundo invertido, um sete além, já para que juntar todas as teorias da conspiração. Então o anticristo vem dentro dessa trindade para ser o contrário do que a Santíssima Trindade. Ainda segundo a Bíblia, o anticristo terá diversas outras características que o ajudarão a chegar ao poder e dominar o mundo politicamente. E eu tô falando aqui que dominará, né, uma coisa assim no futuro, porque toda a história do anticristo é na verdade narrada através de uma profecia do apóstolo João, onde ele diz ter visto todo o cenário do fim do mundo, aquele que seria o real apocalipse. Em vários pedaços dessa profecia do fim do mundo, João se refere ao anticristo como a besta, dizendo que ele será inteligente e audacioso, um brilhante orador e autopromotor, um gênio político e um estrategista econômico, um demagogo militar e um messias religioso. Então é alguém que mistura religião, mistura militarismo, mistura guerra e também mistura coaching. E assim como seu pai, o diabo, né, que é o pai do anticristo, ele será charmoso e esperto, um mentiroso enganador que não vai obedecer lei nenhuma ou diretriz moral, a não ser as suas próprias. Ele será inimaginavelmente arrogante e profanará desavergonhadas blasfêmias contra o Deus do céu. Quanta palavra difícil tem na Bíblia. Mas ou melhor, gente, posso dizer que pra mim esse cara daí teria um canal no YouTube, apresentaria um programa de TV, né? Ou seria eleito presidente. Tem muitas conexões. São muitos adjetivos que caracterizam a maior ameaça ao reino de Deus. E a gente conhece várias pessoas que se encaixam nele, né? Então eu falando aqui de todas essas características, a gente já consegue pensar em um monte de gente da atualidade, mas justamente por isso muita gente consegue linkar famosos com o anticristo. Porque tem uma coisa aí da fama, de ter lábia, de ter beleza, de ser um bom orador, né? Bizarro. Isso aconteceu, por exemplo, com o príncipe William. E é sobre essa suspeita dele ser o real anticristo que a gente vai entrar agora. A teoria do príncipe William ser o anticristo. O príncipe William, filho mais velho da tão querida e saudosa princesa Diana, é um dos nomes mais comentados nas teorias sobre o anticristo. Nascido em 21 de junho de 1982, e por ser filho do príncipe Charles, neto da rainha Elizabeth II e atual herdeiro do trono do Reino Unido, ele chama muita atenção. A teoria sobre ele ser o real anticristo começou quando alguns genealogistas, que são, se você não sabe, aqueles profissionais que estudam a origem das pessoas, a evolução genética, mesmo a árvore genealógica de gerações e gerações de famílias, né? Tem gente que estuda só isso. Esses profissionais teriam supostamente descoberto que William tem ascendência duplamente sagrada, que segundo as escrituras seria um traço do anticristo. William teria essa dupla ascendência sagrada porque seu pai, o príncipe Charles, seria descendente direto do rei Davi. Não tem uma música assim? Enfim, o príncipe Charles seria descendente direto do rei Davi e a mãe dele, a princesa Diana, seria descendente direta do próprio Jesus Cristo. Agora, como que eles traçaram essa árvore genealógica aí dizendo que, né, tem ali um pé da Diana em Jesus? Eu não sei, mas quanto mais antigo é o personagem histórico, mais fácil das pessoas serem conectadas a ele, não é? Porque, tipo, foi espalhando, enfim. Espalha, né? Dizem que a Diana pertencia à família Stuart,
tendo descendência merovíngia, que segundo o livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, seriam os descendentes diretos de Jesus e Maria. Tá passada, querida? Os Stuart Little também devia ter um pele com Jesus. O rato fala, se isso não é milagre, o que vai ser? A teoria vai mais a fundo e diz que a Lady Di teria induzido o parto, dizendo que ela teria escolhido a data 21 de junho por seu equinócio de verão no hemisfério norte. E surpreendentemente, nesse dia, no ano de 1982, aconteceria um eclipse solar, o que para o universo ocultista é um evento super importante. William faria 33 anos em 2012, e essa idade de 33 é muito simbólica ali na mitologia de Jesus. Só que lembra o que aconteceu em 2012? Pois é, gente, o ano que o príncipe faria 33 anos é o ano que todo mundo achou que seria o fim do mundo também. Se o mundo acabou? Não sei, parece, eu tenho minhas suspeitas, mas enfim. Dizem que o mundo não acabou, rendeu uns filmes, rendeu aí um surto, né? Um surto aqui, outro ali, mas o mundo continuou. Já outras partes da teoria dizem que em 2008, William se tornou o 1000º membro da Ordem da Jarreteira, uma honraria britânica, mas que segundo as conspirações é a mais importante ordem de cavalaria dos Illuminati. Tem vídeo aqui no canal, já bem antigo, deve ter uns 3, 4 anos, onde eu explico tudo sobre os Illuminati, a Ordem Illuminati, as teorias da conspiração, e elas estão em todos os lugares, tá? Dizem que apenas pessoas iluminadas pelos rituais maçônicos podem entrar nessa ordem e serem preparados para se tornarem os aperfeiçoados, aqueles que levarão as nações em direção a uma nova ordem mundial. Outra coisa que atiçou a conspiração sobre William foi quando em 2009 o príncipe Charles e a rainha Elizabeth II anunciaram que ele iria iniciar um estudo para aprender a ser rei, o que para os conspiradores se tornou mais uma evidência de que ele, na verdade, estaria sendo preparado para exercer o papel de anticristo, o homem do pecado. Ou melhor, você nasce a reencarnação do anticristo, mas você tem ainda que fazer um curso. Você não consegue nem exercer o papel de anticristo se você não estudar para aquilo. E baseado no que eu tô falando, vocês sabem que isso tudo é mera especulação, né? Afinal, o próprio anticristo é uma especulação absurda. Mas um fato que a gente sabe é que sim, Lady Di realmente induziu o parto para acontecer naquela data e tal, mas segundo o livro Diana, Her True Story in Her Own Words, um amigo pessoal dela chamado Andrew disse que ela fez isso porque não conseguia mais lidar com a pressão da imprensa em cima dela, da sua gravidez e do seu futuro filho, né? A Diana já passava por aquele momento horrível da pressão dos paparazzi muito antes dela ser mãe, e durante a gravidez não foi diferente. Já sobre a linhagem de William, não há evidências de que Charles realmente seja descendente do rei Davi, nem que Diana seja descendente dos merovingios, já que a obra onde isso é dito foi escrita no século XX por um escritor de ficção. E o povo tá levando como uma teoria válida, né? O povo aí da ficção escreve, o chat GPT escreveu que a princesa Diana é da ordem de não sei o que, não sei o que lá, que era prima de Jesus, e o povo tá levando em consideração. Mas se tem uma coisa que levanta suspeita, é o fato de que a família real tá sempre presente nas grandes teorias da conspiração, nas teorias mais absurdas. Uma hora eles são reptilianos, noutra hora eles fazem parte dos Illuminati, agora eles são descendentes do rei Davi, de Jesus, de Maria, José, isso e aquilo. Um grande surto, mas alguma coisa estranha ronda assim nessa família. E não são só as roupas bizarras. Agora, se você acompanha o canal, você deve lembrar daquele episódio super especial do Arquivo Oculto, que é a minha série especial de Halloween, que eu faço todo mês de outubro e tal. Teve um episódio específico sobre as previsões
de Nostradamus. Inclusive, se você fica curioso aí sobre as mais de 1000 previsões que Nostradamus fez entre os anos de 1500 e 1566, assiste esse episódio, porque a gente deu uma cobertura completa do caso aí das profecias de Nostradamus, mas hoje a gente vai focar em uma só delas. A profecia que diz que o anticristo não seria apenas um homem, mas 3. Sim, gente, 3 anticristos, as 3 espiãs demais. Nostradamus disse que recebeu uma profecia onde viu que no futuro 3 homens serão chamados de anticristo. E o pior é que eles já passaram pela Terra. O primeiro teria sido Napoleão Bonaparte, o segundo Hitler e o terceiro ainda virá. Ou será que já veio com o tanto de guerra que a gente tá vivendo aí, né? Mas dizem que esse terceiro anticristo será o mais perverso de todos, pois ele aprenderá com os erros dos seus antecessores, se tornando o homem mais cruel a ter andado sobre a terra. O próprio Nostradamus teria dito que não gostava do termo anticristo por ser exclusivamente cristão e não representar exatamente o que ele queria dizer. Aqui foi uma militada de 1500, hein? Porque realmente tudo é pautado no cristianismo, sendo que, gente, até ao meu redor, aqui a gente não precisa ir muito longe, a gente conhece um monte de pessoas de religiões que não são cristãs centradas, né? Essa previsão do Nostradamus ainda teve uma reviravolta em 1989, quando uma mulher chamada Dolores Cannon, que se dizia sensitiva, paranormal, hipnoterapeuta regressiva e pesquisadora psíquica, ou melhor, a própria Lorelai Fox, teria supostamente entrado em contato com o espírito de Nostradamus e ele teria psicografado um livro chamado Conversations with Nostradamus, His Prophecies Explained. Ai, como eu falo bonito, ou melhor, a mulher psicografou um livro de Nostradamus. E nesse livro, a autora diz que teve contato ali direto com Nostradamus e que ele acabou explicando melhor as profecias que ele fez séculos atrás. E sobre a profecia dos 3 anticristos, o Nostradamus teria dito a Dolores que o terceiro já tinha nascido sim. Mas calma, olha só, o terceiro anticristo teria nascido em 4 de fevereiro de 1962 em Jerusalém. Mas ele não seria judeu. Ele perdeu seus pais aos 6 anos de idade durante a Guerra de Israel. Foi criado pelo seu tio, que seria o único até aquele momento que sabia que seu sobrinho se tornaria o anticristo. O tio teria então entrado em contato com os líderes dessa nova ordem mundial, entregado à criança, que nasceu estudando todas as ciências, assim como política e economia. Vai pra escola, que até o anticristo está estudando e você aí não passa num concurso. A profecia escrita por Nostradamus através da Dolores, ou melhor, a profecia reescrita de Nostradamus termina dizendo que é apenas uma questão de tempo até que ele se torne o humano prime e ascenda, firmando seu poder ao sentar no trono do atual Papa, dando início a destruição da humanidade. Dessa teoria daqui eu gostei, que essa daqui já contactou direto espírito para saber do anticristo. Porque eu acho que se quer fazer uma teoria boa, tem que ter uma parte ali espiritual para falar com a gente, né? Mas vamos aqui algumas ressalvas sobre essa teoria, que parece mais uma história de terror, mas enfim. Nostradamus escreveu suas profecias no século XVI, então como é que ele podia saber da existência de Napoleão, que viveu durante o século XVIII, e do Hitler, que viveu ali no século XX, né? Mas na verdade, como ele previu o futuro, ele devia saber. Só que ele não dava nome para as pessoas, né? Se você assistir lá o Arquivo Oculto que eu gravei, você percebe que as pessoas vão tentando encaixar fatos históricos naquilo que o Nostradamus falou. A Dolores, autora do livro, afirma ter tido contato direto com o espírito do Nostradamus. Mas daí fica aquilo ali. É verdade? Porque gente, eu acredito em psicografia, viu? Eu não sei como, mas eu acredito porque quem conhece ali a história das cartas de Chico Xavier tem coisas que são muito, muito bizarras. Enfim.
Mas o Nostradamus mesmo vai querer explicar para Dolores, né? O que estava acontecendo ali nas profecias dele? Não sei. E o livro da Dolores foi escrito em 1989 e afirmou que o terceiro anticristo havia nascido em 62. Ou seja, se naquela época ele já tinha 27 anos, hoje ele teria 62. Se ele esperar mais um pouco, né, vai estar tarde para ele dominar o mundo. Embora diz que ele senta na cadeira do Papa, e os papas são sempre uns velhos. Tudo é um grande surto, mas é bom a gente ficar de olho, né? Porque não é só um anticristo. É o tempo inteiro um anticristo, anticristo para presidente, anticristo na televisão, anticristo no BBB. Tá cheio! E justamente por isso a gente vai falar sobre ele, sobre o Elon Musk, gente, que também é um dos nomes mais notórios nessa busca pelo The Next Top Model Antichrist. O Elon Musk nasceu na África do Sul em 71. Ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo com muita rapidez, tanto que em 2020 sua fortuna ultrapassava 100 bilhões de dólares. Apesar dele estar sempre envolvido em polêmica, como durante a compra do Twitter, que eu falei bastante aqui no canal, nos meus ódios do mês, porque mês sim, mês não, tô falando mal desse homem, né? Ele ficou muito conhecido por ter uma mente visionária, por ser aquele típico macho alfa para os héteros sem referência, e por ele ser um guru da tecnologia, né? Enfim, ele foi fundador do PayPal, da Tesla, ele faz parte ali da fundação da OpenAI e principalmente da SpaceX, que segundo ele é o ponto de partida da humanidade para se tornar uma espécie multiplanetária. Uma propaganda, né? Porque tá cheio de satélite dele por aí, só fazendo coisa errada, né? Mas toda essa notoriedade fez com que o Elon começasse a ser visto com outros olhos pelos ocultistas, conspiradores e drag queens investigadoras. Primeiro começaram a notar que o Elon é extremamente influente, poderoso, sendo uma das figuras no mundo da inovação e tecnologia e na mudança social mais proeminentes, né? Ele é uma das pessoas que mais aparece nesse meio. As tecnologias financiadas pelo Elon Musk têm realmente potencial para modificar e profanar as duas maiores obras divinas, que seriam o quê? A Terra e o ser humano. A visão futurista do Elon Musk é bastante ambiciosa sobre o futuro da humanidade. Ele pensa na colonização de Marte, na fusão de inteligência artificial com o cérebro humano. E essas coisas despertaram um grande medo na população mais conservadora e conspiracionista também. Obviamente, as controvérsias e polêmicas fizeram com que ele se tornasse mundialmente conhecido como um revolucionário. Para alguns um babaca, para outros um deus, para muitos um anticristo. Uma ideia a gente se pergunta, será que o ex da Grimes vai ser o filho do Satã? Não sei, que é burro. Vocês acham que ele é inteligente? Esse homem é burro, gente, só tem dinheiro. E o dinheiro dele não foi ele que fez esse dinheiro todo, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando a história do Elon Musk, que é bastante controversa. Detesto quem usa o termo controverso, porque dizer que é podre, né? Esses machos aí que ficam ricos, enfim. E agora nós vamos para a próxima teoria de anticristo. Mas antes quero lembrar vocês de que eu tenho o meu Apoia-se, porque é o Apoia-se que financia todos os projetos incríveis que eu trago aqui no canal ao longo do ano, como as Lorelives, o Arquivo Oculto que eu citei aqui, enfim. Quem é apoiador tem direito a um episódio semanal exclusivo do podcast Conselhos Ruins, que é muito divertido, que vocês vão amar, que é ótimo para ir fazer uma limpeza na casa ouvindo, e custa apenas R$10 mensais, o que não dá nem R$2,50 por semana. Então bora ajudar a vovozinha? Bora ajudar a vovozinha, porque eu só tô aqui falando do anticristo, é porque vocês merecem o melhor tipo de conteúdo, que é o que eu entrego ano após ano, já em 9 anos no YouTube, hein? 9 anos no YouTube e agora eu vou falar dele. Um dos homens mais poderosos do mundo e presidente atual da Rússia, Vladimir Putin. É mais um dos nomes cotados para ser o anticristo. Ele vem sendo presidente da Rússia por 3 mandatos consecutivos, ou melhor, faz mais de 20 anos que o Putin está aí à frente de uma das mais poderosas nações do mundo, né? Tamanho é o poder que o Putin tem nas mãos que muitos o enxergam como um potencial anticristo.
já que se realmente ele quisesse, ele podia causar um estrago imenso no mundo inteiro. Suas políticas públicas são elogiadas por uma grande parcela da população russa, que o vê como o presidente que trouxe o país para a modernidade. O Putin é cristão e segue a Igreja Ortodoxa Russa, que, segundo rumores, supostamente é controlada por ex-comunistas, que usam desse poder para apoiar uma versão russa do nacionalismo cristão, que supostamente propaga a perseguição aos protestantes. E a gente sabe que na Rússia várias outras pessoas são perseguidas de fato. Todas essas suposições e principalmente o cenário atual do mundo fizeram com que o Putin começasse a ser visto como uma nova reencarnação do filho do capeta, sendo ele o próprio anticristo. O Putin teria todos os sinais que as escrituras dizem que o anticristo tem, como por exemplo, orgulho, devoção ao mal, crueldade e falsa religiosidade. Mas será mesmo que ele é um anticristo? O que vocês acham? Eu acho que quem está envolvido em guerra, né, ou genocídios de vários tipos, não só como que a gente está vendo acontecer agora, mas os que aconteceram em outros momentos da humanidade e o próprio que aconteceu aqui nesse país durante a pandemia, né? Eu acho que tem aí a concorrência tá grande para ser anticristo hoje em dia, né? Tá muito acirrada essa corrida. Devia ter um concurso, um reality show, né? Pra ver quem que dessas desgraças é o anticristo. Porque acho que nem na Bíblia eles previam umas desgraças dessa. É roubar vacina, né? É rir de morto e sei lá o quê. Porque o anticristo da Bíblia ainda parece ser dissimulado. Parece que finge que é bonzinho, né? Tipo assim, ele fala bem, ele é carismático. Mas hoje em dia não precisa de nada disso. Só você falar um monte de besteira, por aí você consegue um monte de seguidor pra rezar pra pneu. Enfim, né, a gente percebe que existe realmente um estigma imposto pelo cristianismo em relação à figura do anticristo e que existem raízes profundas na teologia e na interpretação bíblica que podem distorcer a percepção de cada um sobre o assunto anticristo, né? O que é para você pode ser diferente para o outro, principalmente muda de país para país, de contexto para contexto. E muitos dos nomes que a gente falou aqui hoje, esses supostos anticristos, são homens que detêm um poder muito grande. Eles são mundialmente conhecidos e eles são muito influentes também. Eles são vistos como homens audaciosos, sagazes, inteligentes e, de certo modo, eles ameaçam a fé cristã por eles pensarem de modo disruptivo, para não dizer ganancioso, né? Acho que a gente foi do menos ruim até o pior de todos. Não sei se o príncipe William também é meio anticristo, né? Acho que ele é o menos anticristo dessa lista. A gente muito Nutelinha, né? Mas sabe o que eu gostei dessa teoria da conspiração aqui, de anticristo? É que, tipo, é uma teoria que coloca homens famosos, ricos e super poderosos como o próprio capeta. Prefiro, porque a maioria das teorias da conspiração colocam mulheres, divas pop, como sendo as perversas, como sendo as Illuminati. Não, vamos colocar os machos brancos, gente. Vamos pelo menos fazer essa reparação histórica aqui, que é o que tem acontecido. Então, sou sim a favor de teorias de anticristo. Tá bom? Quer vocês queiram, quer não. Temos representantes brasileiros também, que traz mais representatividade nisso. O que vocês acham? Quem mais devia estar nesse páreo para ser o anticristo? É um grande bafafá, uma grande piada, porque isso daqui não é nenhuma teoria da conspiração, foi mais assim uma análise sobre a Bíblia, né? Que eu nunca li, mas tô aqui comentando. Que outros temas como esse vocês gostariam que eu trouxesse? Deixa aqui nos comentários também, além dos seus palpites sobre os próximos anticristos que virão por aí. Já falei para vocês fazerem parte do meu Apoia-se, mas vou falar também para vocês ouvirem meu podcast Para Tudo, que tá em todas as plataformas digitais. Também tá rolando aqui no canal as lives do Hora do VT, toda terça-feira às 8 da noite. Às quartas-feiras estou participando da live da Vanessa, né, do programa da Vanessa na Dia TV também, fazendo uma pontinha ali com ela. E temos vídeos quinta e domingo aqui no canal também, gente. Tem muito lugar aí pra você me acompanhar. O ano já começou com tudo. Um beijo. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.